Olá, vamos para mais uma rodada do nosso curso de Projeto Orientado a Objeto, a nossa versão aí para a disciplina de Programação 2 dos cursos de TI. O que você vai ver adiante é uma compilação do que a gente já usou na revisão para o curso de Estrutura de Dados em Java. Essa aula vai tratar de comandos de controle de fluxo, comando de decisão e o comando de repetição. Vamos à aula. Na aula passada a gente estudou sobre tipos de dados primitivos, de referência, a gente falou de variáveis e falamos de operadores, tá? Agora a gente vai falar de controle de fluxo dentro de um algoritmo. Embora a gente está trabalhando com a linguagem orientada a objeto, que é baseada essencialmente nos dados, né, que são representados pelas classes e objetos aí, através das características, das ações dessas representações, a gente vai precisar trabalhar com ordens ainda, do faça isso, do faça aquilo, não é? A gente está falando daqueles comandos imperativos, característicos lá das linguagens estruturadas para controle de fluxo. Não dá para resolver problema computacional sem decisão do tipo, se acontecer determinado evento, faça isso, se não, faça aquilo. Repita determinada operação até que a situação se apresente, tá? A gente está falando de comandos condicionais e comandos de repetição. Então vamos a eles. Nessa aula, especificamente, a gente vai tratar dos comandos de decisão. Quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de software, seja para automação de máquinas, seja para automação de processo empresarial, sempre a gente vai ter que implementar códigos de controle de fluxo para impedir caminhos equivocados aí. Tá? Vamos ver, por exemplo, no sistema de vendas de um supermercado. Quando o cliente chega no caixa para comprar uma mercadoria, o caixa passa o leitor de código de barras naquele produto. Vai haver uma decisão em nível de processo ali. Em primeiro plano, o produto deve estar cadastrado numa base de dados, né, que vai trazer a informação necessária para que o caixa faça a cobrança, né? Então ali a gente já tem uma situação de decisão. Se o produto não está cadastrado, o que ele vai fazer? Vai fechar a compra? Não. O que vai ocorrer ali é que vai aparecer uma mensagem para que o caixa providencie o cadastramento ou chame o gerente, por exemplo, para que ele faça essa operação. E vai continuar a passar os outros produtos, tá? Imagina outra situação, se o produto está numa promoção relâmpago, se o produto está naquele tipo de promoção, leve 2 e pague 1. O sistema vai passar por um processo ali de verificação para decisão também, tá? Se foram registradas 2 unidades com o mesmo código e esse código está nessa promoção relâmpago, o preço da segunda unidade vai ser zerado. Veja que em todas as perguntas a gente está indagando se isso, se aquilo. Isso é uma condição, é controle de fluxo para definir caminhos. Então vamos falar disso agora. A gente vai fazer isso na linguagem de programação utilizando um comando que se chama if. O if quer dizer se em inglês, simplesmente assim. Ele é necessário sempre que a aplicação encontrar sequências alternativas de ações, dependendo do valor de determinada condição. Por exemplo, no nosso código da aula anterior, onde a gente calculou uma média, a gente pode impor a seguinte condição. Se a média das notas do aluno for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Observem o fluxo. Se o aluno conseguir a média maior ou igual a 6, veja a notação matemática aí. Assim como a gente viu lá nos operadores condicionais na aula passada. Caso verdadeiro, existe uma ação, imprimir a mensagem, aprovado. Caso falso, por enquanto nada acontece. Vamos para o código, observe aí a sintaxe desse código. Veja que utiliza-se a palavra reservada if e entre parênteses a condição a ser observada. Logo abaixo a gente tem aí a ação que vai ser executada. Na hora da ação, se for mais de uma linha de comando a ser executada, a gente chama isso de bloco de comando. Nesse caso, você vai delimitar esse bloco com a chave, abrindo e fechando o bloco. Veja que é bem simples aí, ó. Os códigos foram acrescentados nas linhas 24 e 25. Como é apenas uma instrução de ação, não é preciso delimitar o bloco aí, ó. Mas se a gente tivesse delimitado também não tinha problema. Só é problema se for mais de uma linha. Nesse caso, obrigatoriamente você deve colocar as chaves delimitando o bloco. Mas vamos ver. Vamos fazer mais uma linha aí e colocar outra mensagem. Vamos escrever parabéns. Veja que está tudo ok. A mensagem aparece aí na nossa janela de saída após a execução. Agora eu vou fazer outro teste. Vou mudar a nota 1 para 3,5. Que vai dar uma média menor que 6, né? Nada deveria ser impresso, né? Vamos ver. Exatamente como esperado, ele não imprimiu nada da estrutura if. Agora eu vou tirar as chaves do bloco de comando if e vamos ver o comportamento.
Veja que a mensagem parabéns apareceu, mas dá para perceber que o if retornou uma condição falsa, por isso não entrou no bloco. Nesse caso, o bloco é apenas a linha de impressão da mensagem aprovado, já que eu tirei as chaves. Então atenção, se houver mais de uma ação a ser executada, mais de uma linha, você deve necessariamente colocar as chaves. A estrutura if-else é necessária quando a aplicação deve executar uma ou mais ações quando a condição for verdadeira ou quando a condição for falsa, executar outra ação ou sequência de ações. Por exemplo, se a média das notas do aluno for maior ou igual a 6, a gente vai imprimir aprovado. Se não, imprimir reprovado. Se não, aí subentende-se que a nota é menor do que 6, ok? Então vamos ver a sintaxe. Observe o que mudou aí, foi o else, que do inglês significa se não. O padrão é o mesmo, o else só será executado caso a condição retorne falso. Veja os códigos acrescentados entre as linhas 28 e 30. A execução retornou reprovado, indicando que a condição foi falsa, ou seja, o aluno não atingiu média 6 e foi reprovado. Outra forma de escrever isso é com o que a gente chama de operador ternário. Esse modelo de operador ternário é uma forma mais objetiva e direta de aplicar o conceito do if e o else. Ele é codificado em apenas uma linha. Veja a sintaxe. Veja aí que você tem um ponto de interrogação que indica o final da condição e os dois pontos separando o valor para o verdadeiro do valor falso. Veja no código, toda a estrutura de if-else aí foi trocada pela linha 24 e já colocamos aí como um parâmetro para o println. O resultado já é o texto a ser impresso. A condição é média maior ou igual a 6. Aparece o ponto de interrogação indicando o final da condição, aí logo na sequência a palavra aprovado, caso seja verdadeiro. Separado pelos dois pontos aí, na sequência vem a palavra reprovado, que é o caso para a condição falsa. A estrutura if-else eventualmente pode ficar aninhada. Nesse caso, a palavra aninhada quer representar que eles estão se acumulando. Eu vou fazendo blocos de condicional dentro de outros blocos de condicional. Imagina aí para o nosso exemplo, se o aluno pode ir para recuperação e não ser reprovado direto. Se a média das notas do aluno for maior ou igual a 6, a gente vai continuar imprimindo aprovado. Se não, se a média das notas do aluno for maior ou igual a 5, a gente vai imprimir recuperação. Se não, a gente vai imprimir reprovado. Vamos ver o código aí. Observe que na linha 23 a gente tem um else e if. É o que chamamos aqui de alinhar o if. Nesse caso, ele rodou os 3 blocos e imprimiu a última opção. O conceito é o mesmo, sempre testar se verdadeiro ou falso, e a depender da resposta, ele segue o fluxo natural. A gente tem também a opção switch case, que é uma forma de direcionar o fluxo a partir de uma decisão também. A palavra switch vem de interruptor. Então, numa tradução livre, entendemos o comando como, caso ocorra determinada condição, interrompa. Nesse caso, execute a ação e interrompa. É utilizado em aplicações em que uma variável assume diferentes valores e há uma ação ou um bloco de ação para cada valor possível. É uma estrutura adequada, por exemplo, quando você vai montar menus de navegação em uma aplicação. Vamos incrementar nosso exemplo aí, vamos fazer um switch case para imprimir uma das nossas notas aí que a gente apurou. A gente vai ter uma opção de escolha entre os números 1, 2 e 3. Caso 1, a gente imprime a nota 1. Caso 2, imprimimos a nota 2 e se a escolha for 3, a gente vai imprimir a média. Se nenhuma das opções for escolhida, a gente imprime o texto, nenhuma opção escolhida. Veja a sintaxe. Observe que a gente coloca a palavra switch, logo após vem a variável e aí as opções case para cada valor, seguida da instrução da ação que deve ser realizada para cada um desses valores. Vamos ver na prática. Observe que criamos a variável opção de impressão na linha 30 e já atribuímos a ela o valor 1. A partir daí, colocamos a variável criada como a condição a ser observada pelo switch. Esse bloco de comando é executado em um fluxo aí contínuo, por isso é importante que na maioria dos casos você colocar o comando break. O break vai parar. Assim você garante que, caso ele encontre um resultado logo nas primeiras passagens, ele não continue lendo aquele código processando o bloco, ok?
Vamos agora para umas observações adicionais aí que vão ser importantes para você na caminhada de programador, desenvolvedor aí. Quando você vai comparar uma string, você não está comparando um tipo de variável primitiva. Você está comparando aquela variável de referência que para a gente é objeto. Então você está comparando objetos. Nesse caso, o igual não é o operador mais adequado para você utilizar. Quando você compara string A igual string B, na prática você está perguntando se uma string está armazenada no mesmo local de memória que outro string. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber se o texto da string A é igual ao texto da string B. Por isso a gente utiliza o método equals. Esse método ele faz parte da classe Object. Ela vem no pacote JavaLang. O JavaLang é aquele pacote padrão que vem quando você cria o projeto. Então você não precisa preocupar em importar nada para esse caso. Vamos lá, a utilização dele é da seguinte forma. Veja aí, if string A.equals, entre parênteses, a string B que você quer comparar. Simples assim, ok? Outra coisa que é importante se observar aqui é a indentação do código. Observe que ao longo do código a gente vai aplicando recuo em algumas linhas. Isso é para que visualmente o código fique organizado e a gente possa identificar cada bloco de comando facilmente. Assim dá para você ressaltar a estrutura do código. Se você não fizer assim e o código estiver escrito certo, ele vai rodar do mesmo jeito. Mas para fim de organização, de produtividade, é muito melhor que você faça essa indentação. Existe um atalho no NetBeans que faz isso automaticamente. Seleciona todo o código com as teclas Ctrl A, você pressiona as duas simultaneamente, e aí depois você vai no menu Código Fonte e Formatar. Na aula passada a gente começou a fazer uma revisão sobre os controles de fluxo. A gente falou dos comandos condicionais de decisão. Agora a gente continua no mesmo tema, mas dessa vez a gente fala do controle de fluxo de repetição. Vamos a eles. Para dar um exemplo de aplicação, vamos no sistema de vendas de um supermercado mais uma vez. Imagina quando o cliente vai no caixa passando os produtos pela registradora. A conta não vai ser fechada e totalizada enquanto houver mais produtos ali na esteira para serem passados. Veja que a indagação agora é enquanto estiver ocorrendo determinado evento. Isso é uma condição. Aí também exige um controle de fluxo ali que vai definir os próximos caminhos a serem tomados. O primeiro caso que a gente vai estudar aqui é o próprio enquanto. O comando enquanto vai ser representado pela palavra em inglês nesse caso, vai ser while. Mas antes de falar do comando while, eu quero propor uma parada técnica aqui, tá? Vamos fazer um parênteses e a gente vai falar de alguns conceitos que vão ser importantes para a gente fazer os exemplos que a gente está propondo aqui. Vamos ver mais um método da classe JOptionPane. Nós já usamos um método dessa classe que foi o showMessage para imprimir uma mensagem através de janelas aí. Agora eu quero usar um método dessa classe que é para capturar os dados digitados pelo usuário, tá? Os dados são transmitidos através do teclado. Para isso a gente vai usar o showInputDialog. É mais um método do JOptionPane. Nós já falamos que JOptionPane é uma classe do pacote visual javax.swing. Para usá-la a gente tem que importar essa classe, é o primeiro passo. A gente vai importar com essa linha no cabeçalho da classe. Import javax.swing.JOptionPane. O método showInputDialog ele é utilizado para fazer uma pergunta ao usuário e solicitar uma entrada de um texto. A sintaxe para a utilização desse método é bem simples. Existem alguns padrões para configurar a janela e nós vamos usar o padrão mais simples possível só para o nosso aprendizado básico aqui mesmo. Tá? A sintaxe vai ser a seguinte: JOptionPane.showInputDialog, abre parênteses, entre esse parênteses você vai fazer a pergunta que você quer ao usuário. O texto que o usuário digitar na caixa de entrada, ele vai ser reconhecido como um string. Ele pode ser armazenado em qualquer outro tipo de variável, mesmo que ela não seja uma variável string literal. Tá? Existem modos para que você converta uma string em outro tipo de dado. Tá? Por exemplo, imagina que você pediu a idade de um usuário. Ele vai digitar lá algo como 45. A idade vai se encaixar em um número inteiro, não é isso? Como é que a gente faz essa conversão? No Java tem umas classes especiais que fazem esse trabalho. Essas classes são conhecidas como wrappers. Vamos a mais uma parada técnica então e identificar quais são essas classes wrappers que a gente vai usar.
Wrappers são classes que têm como objetivo adicionar funções a outras classes ou a tipos primitivos. Hoje nós vamos falar da funcionalidade de conversão de strings em valores numéricos que essas classes wrappers traz para a gente. Tá? Essa é uma função que quando você vai trabalhar com formulários, por exemplo, em qualquer aplicação vai ser extremamente necessária. Porque como a gente já viu, os dados capturados em qualquer caixa de texto, eles vão ser reconhecidos como dados literais, nesse caso para a gente como strings. Vamos ver então 3 wrappers aí que adicionam essas funcionalidades a tipos primitivos. A gente vai ver para os tipos primitivos int, float e double. São as classes integer, float e double. O mesmo nome, né? Exceção o int versus o integer. O resto é tudo o mesmo nome. Mas você observa que tem uma diferença na nomenclatura. As iniciais são maiúsculas. Então isso indica que a gente está trabalhando com classes. Lembra lá do modelo Camel Case para a gente definir o nome das classes? Então, por isso as iniciais maiúsculas. A gente está trabalhando com classes aqui. Essas classes fazem parte do pacote JavaLang. Então a gente sabe que a gente não precisa importar nada e pode utilizá-la. Vamos voltar lá no nosso exemplo. O usuário digitou numa caixa de texto o numeral 45. Mas, embora seja um numeral e veio numa caixa de texto, a gente sabe que está sendo reconhecido como uma string. Tá? Eu preciso transformar isso em um número inteiro. E aí eu vou usar o seguinte código. Veja a sintaxe. Integer.parseInt, entre parênteses, eu coloco a string que deve ser transformada. O código seria algo do tipo string auxiliar igual joptionpenny.showInputDialog, entre parênteses, eu faço a pergunta, qual a sua idade? Observe que a pergunta está entre aspas. Vejam que eu criei uma variável auxiliar para receber o código digitado pelo usuário. O auxiliar é uma string. Logo abaixo eu transformo e armazeno o resultado em um número inteiro. Eu também poderia ter feito isso diferente resolvendo uma única linha. Veja o exemplo aí. Eliminamos aí a variável auxiliar nesse caso. Vamos lá, vamos mudar o exemplo da última aula onde a gente utilizou o switch case para imprimir uma das notas ou a média. Naquele caso a gente já iniciou a variável com opção. Agora a gente vai pedir que o usuário digite essa opção. Então veja o código. Observe que o bloco entre as linhas 31 e 35 substitui a declaração da variável que tínhamos atribuído diretamente na versão anterior. Agora a gente utilizou o showInputDialog associado ao método parseInt da classe integer. E aí a gente converte essa string digitada em um número inteiro. Antes de seguir, eu queria chamar apenas a atenção para um detalhe na concatenação do conteúdo. Veja, estamos escrevendo um comando em mais de uma linha concatenando com o sinal de mais. Isso é apenas um recurso visual para que você consiga visualizar todo o código dentro da parte visível do editor de código, sem ter que ficar utilizando aí as barras de rolagem horizontal. Então vamos seguir em frente. Quando o usuário digitou, observe aí na janela de saída que tudo que estava antes do joptionpenny já foi executado, até o status de reprovado está executado aí. Chegando no joptionpenny, a janela aparece com a mensagem que a gente inseriu e fica guardando que o usuário digite alguma coisa, não é isso? Nesse caso, eu digitei 1, cliquei em OK. Então o código segue e apresenta o resultado do switch case. Ele exibe a nota 1. Fácil, né? Isso é bem simples. Se a gente quiser fazer a conversão para float ou para double, utilizamos as classes wrapper, float e double, respectivamente os métodos parseFloat e parseDouble. Vejam aí a sintaxe. Pois bem, passada aí nossa parada técnica, vamos voltar a falar de comando de repetição, de estrutura de repetição. A gente vai voltar a falar do comando enquanto, que é o while em inglês. Esse comando permite especificar uma ação ou um bloco de ações que devem permanecer em um ciclo de repetições enquanto a condição estabelecida for verdadeira. Vamos à sintaxe do comando. Veja que a gente coloca aí a palavra while, logo em seguida a condição, e na sequência aquela estrutura clássica de blocos de comando. Veja que o corpo da estrutura while pode ser uma instrução única ou um bloco de comandos.
Quando a condição do comando while se tornar falsa, a ação ou aquele bloco de ação vai ser pulado e a aplicação vai continuar imediatamente após o comando while, o bloco de comando while. É importante sempre prever uma ação que vai tornar falsa a condição dentro do comando while, né? Se você não fizer isso, a aplicação vai ficar num loop ali e você não vai conseguir sair daquilo. Vamos fazer um exemplo. Vamos voltar ao modelo que a gente trabalhou na última aula com as notas. Nosso último código foi utilizar o switch case, que era para imprimir as notas. Digamos que a gente quer repetir esse código até que o usuário diga que não quer mais continuar imprimindo. Para isso, o usuário vai escolher a opção 4. Vejamos o código. Observe que na linha 31 a gente criou a variável opção de impressão para controlar a nota que vamos imprimir. A gente iniciou com 0 para garantir que ela entre no comando de repetição na primeira rodada. Isso porque a gente sabe que a opção de encerrar a aplicação é o número 4. Na linha 32 fazemos o while, que vai testar se a opção de impressão é diferente de 4. Lembra da exclamação como negação, certo? Entre as linhas 33 e 38, perguntamos ao usuário, através do Input Dialog, o que ele quer imprimir. Agora com o número 4 de opção para sair. Na sequência, a gente só adicionou entre as linhas 49 e 51 a opção 4, que é de encerrar a aplicação. Quando rodamos, ele vai entrar. Vamos navegando aí, escolhendo as opções em sequência apenas para testar. Veja que ele continua o loop. Loop quer dizer repetição, ok? Eu escolho as opções e o loop continua mostrando os resultados de acordo com cada escolha. Até que eu escolho a opção 4 e ele encerra a aplicação. Esse é o comportamento do comando while. A gente também tem a estrutura do while. A diferença da estrutura do while para o while que a gente acabou de ver está no fato de que o do while inicia a execução do bloco e somente após a execução ele vai analisar a condição. Veja aí a sintaxe. O do while sempre admite que a primeira interação ocorre antes da confirmação da condição. Logo, ele vai rodar pelo menos uma vez. O corpo da estrutura do while também pode ser uma instrução única ou um bloco de comandos. Quando a condição do comando do while se torna falsa, o programa continuará a ação imediatamente após o bloco de comandos do while. Nosso exemplo adaptado ficaria assim. Veja que a gente só inverteu a linha 32 com a 55. A verificação da verdade da condição passou a ser no final. O importante é que dentro do bloco exista alguma passagem que poderá mudar o status da variável que está na condição, tanto aqui quanto no while. Senão o bloco vai entrar naquele loop eterno. Nesse caso, a variável opção impressão é a nossa saída. Esse é um recurso que a gente chama de flag. É o nosso artifício para interromper um comando de repetição. Flag do inglês é bandeira. E é esse o papel que ele faz para a gente. Uma bandeira para sinalizar que o usuário quer sair desse loop. O for. O for é outro comando de repetição. Extremamente útil. A ideia é a mesma do while, fazer um trecho de código ser repetido enquanto uma condição continuar verdadeira. Mas além disso, o for isola também um espaço para a inicialização das variáveis e um modificador dessas variáveis. Isso faz com que as variáveis que são relacionadas com o loop fiquem mais claras, mais legíveis para a gente. Quando usar o for em detrimento ao while? Se observa que no while, você não sabe quantas interações você vai fazer. Você depende necessariamente de uma intervenção externa, seja de usuário, seja de uma máquina, seja de qualquer outra coisa que está fora do seu controle. Mas vai ter ocasiões que você sabe exatamente quantas vezes você deve repetir. Nesse caso, é indicado que você use o for. Não que não exista a possibilidade de você controlar isso com o while. Existe essa possibilidade, mas é apenas por uma questão de, como eu falei antes, me parece mais legível se você usar o for nesse tipo de caso. Vamos ver a sintaxe do for. Veja que você tem o for entre os parênteses, você tem a possibilidade de inicialização, fazer o teste da condição e já incrementar a variável que vai ser essa condicional de contagem para você. Logo abaixo tem um bloco de comandos aí que serão executados. Vamos fazer um exemplo. Vamos imprimir 5 vezes a frase Java é legal.
Qual é a nossa estratégia? A gente vai ter que criar uma variável, que será o nosso índice, a gente vai inicializar essa variável, em seguida a gente verifica a condição, que é até quando queremos que ela execute. Depois a gente incrementa, que é o fato de decidir em que passo que ela vai andar até atingir o número de repetição. Aí dentro do bloco de comandos a gente exibe a mensagem. Veja o código. Criamos a variável i para fazer a contagem e inicializamos essa com 0. A gente quer que ela conte 5 vezes, então nossa condição foi enquanto i for menor do que 5. Então ela vai contar 0, 1, 2, 3, 4. São 5 passagens. E no fim a gente faz um i++, para dizer que a variável vai ser incrementada de 1 em 1 unidade. Comando mais à frente de uma variável inteira incrementa em 1 unidade. Na execução, a gente concatenou os textos apenas para fim de visualização de saída. Veja aí o resultado. Repetiu em 5 passagens. Poderia ser 1000, 10.000, quantas vezes a gente precisasse. Muito bem, é isso daí. Hoje a gente viu a utilização dos comandos de repetição while, do while e for. Além disso, a gente teve uma parada técnica para falar sobre o JOptionPane, especificamente do método showInputDialog, que permite a gente capturar dados informados pelo usuário através do teclado. A gente também aprendeu a converter esses dados através das classes wrapper. A gente viu os métodos parseInt, parseFloat, parseDouble da classe integer, da classe float e da classe double, respectivamente. Agora eu vou deixar uma lista de exercícios disponível aqui para vocês, para que vocês possam exercitar todos esses conceitos que a gente viu nessas 7 aulas aí, especialmente na revisão de Java. Tá? Lembra que é só a repetição que vai levar à excelência. E vai fazendo os exercícios, se tiver dúvida você coloca aí nos comentários que a gente vai batendo bola, vai trocando essa ideia no caminho do progresso em relação ao entendimento das estruturas de dados. Na próxima aula a gente vai entrar no assunto de arranjos, que são os vetores e matrizes. Até lá e vamos embora!